Olá, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Jaboque Vamos Orar. Quero agradecer as inscrições, eu quero agradecer a todos que carinhosamente têm falado conosco. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas novidades, compartilhe, é muito importante para ganharmos almas, para atingirmos um número maior de pessoas. Faça os comentários e deixe o seu like. Que o Senhor Jesus te abençoe. E hoje nós vamos estudar sobre um personagem muito interessante. Um personagem que teve o seu caráter transformado e ele virou um dos principais líderes da igreja. Você sabe quem é? Nós vamos conferir logo após a vinheta. Conseguiu descobrir? Hoje nós vamos estar falando sobre o apóstolo Pedro. Que legal! O nosso tema é saudação de um homem transformado que se tornou um líder excepcional. Vamos ver Pedro, 2 Pedro, no capítulo 1, verso 2, que diz assim: graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Nós vamos conhecer um pouco sobre esse grande homem, um apóstolo que tem o seu nome mencionado até mesmo de diferentes maneiras. E é interessante que esse apóstolo Pedro, ele teve uma mudança de personalidade, não foi enquanto andava com Jesus, foi quando ele recebeu o Espírito Santo no dia do Pentecoste. Antes ele era um discípulo até inconstante, um discípulo ousado, mas um discípulo até rude. E depois ele se tornou um líder respeitado como sustentáculo da igreja. Vamos ver? Em hebraico o nome de Pedro é Simeão. Já no grego é Simão. No latim, Pedro, em aramaico, Cefas. Sabe o que significa? Significa rocha ou pedra. João 1:42 diz: quando Jesus olhou para ele, disse, Jesus que disse, tá? Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas. Olha o que diz Mateus 16:18. Diz o seguinte: e eu lhe digo que você é Pedro. Sabe quem estava falando? O próprio Jesus. E sobre, olha a diferença, e sobre esta pedra, olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus falando de si próprio, eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Glória a Deus. Olha que Jesus lindo, olha a garantia que a igreja tem. Vamos ver 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 12. Paulo falando, quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. É interessante quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, que ele fala assim: escuta, eu morri por vocês? Apolo morreu por vocês? Cefas ou Pedro morreu por vocês? Não, quem morreu por vocês é Cristo. Então todos nós somos de Cristo. Mas eu acho muito lindo, muito interessante que já o apóstolo João, ele chama Pedro de Simão Pedro. Já Marcos, ele usa o nome de Simão até o capítulo 3. E depois ele só chama como Pedro. É muito interessante essas coisas, porque é tudo a mesma pessoa. Vamos ver o chamado de Pedro em Mateus 4:18-20, que diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Ele tinha esse irmão. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram o quê? Pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, a Bíblia fala, eles deixaram as suas redes e eles o seguiram. Foi no mesmo instante. Eles não pensaram, eles não foram consultar alguém. Ao contrário,
era para fazer a obra de Deus, era para trabalhar para o reino de Deus. Mas hoje nós vamos ver nesse momento alguns traços da personalidade desse homem tão interessante. Vamos ver Pedro antes da descida do Espírito Santo. Mateus no capítulo 14, verso 28 e verso 29, que diz justamente o seguinte: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Olha que ousadia! É uma característica marcante da personalidade de Pedro. Ele era ousado. Mas também nós vemos que outra característica linda, ele era amigo, ele era companheiro, ele sempre estava com Jesus. Olha no episódio da cura de Jairo, vamos ver o que a Bíblia diz em Marcos, capítulo 5, verso 37, diz assim: e não permitiu que alguém o seguisse, Jesus não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Então, olha, Pedro era companheiro, Pedro ele era amigo. Olha na oração do Getsemane, em Mateus 26 e 37. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, quem começou? Jesus, a entristecer-se e angustiar-se. Quem que estava com Jesus? Pedro. É muito lindo que a gente vê que Pedro tinha outra característica que era até um pouco complicada. Colocou ele assim em algumas situações difíceis. Pedro era impulsivo. Ele agia sem pensar. E é algo que nós temos que cuidar, que nos controlar para não fazermos, porque muitas das vezes traz muito sofrimento. Vamos ver o episódio de João 13:8, quando Jesus lava os pés dos discípulos. O que Pedro fala para Jesus? Olha só, João 13:8. Disse-lhe Pedro dizendo a Jesus: nunca me lavarás os pés. Aí Jesus chama a atenção. Pedro, se eu não te lavar, então você não tem parte comigo. Aí sabe o que Pedro fala? Olha a impulsividade dele. Não lava só os pés não, lava eu inteiro. Aí Jesus falou: não precisa, Pedro, não é isso. E outra característica de Pedro, que eu acho muito interessante, também é outra que nós temos que tomar cuidado. Nós não devemos ser inconstante ou de ânimo dobre. Vamos ver Mateus 16 e 16? Diz o seguinte: Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus faz a pergunta: o que dizem os homens quem eu sou? E Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sabe o que Jesus faz? Jesus elogia Pedro. Mas aí a gente vê no mesmo capítulo, no verso 22, olha que interessante. Então Pedro, chamando-o à parte, chamou Jesus. Vamos lá, vem de cantinho aqui, Jesus, vamos conversar. Começou a repreendê-lo. Pedro começou a repreender Jesus. O mesmo Pedro que foi elogiado por Jesus, agora está dizendo para Jesus assim: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Aí o que Jesus faz com Pedro? Pedro, você não sabe que eu vim aqui para morrer na cruz, para fazer o sacrifício, porque eu sou o sacrifício vivo e verdadeiro? E Jesus tem que repreender Pedro. Sabe o que ele fala para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Então, quando a gente para um pouco para pensar, eu não posso ser inconstante. Eu tenho que ser, a palavra do crente é sim, sim, não, não. E a Bíblia ainda fala: o que sai disso daí é do diabo. Então, vamos tomar cuidado para controlar a nossa personalidade ou levar a nossa personalidade aos pés do Senhor. Mas aí Pedro recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar nele, vem estar dentro dele. E uma da característica de Pedro que foi mudada, vamos pegar logo, ao invés de inconstância, o que é o contrário de inconstante? Ele ficou constante. Atos no capítulo 3, verso 4 e 6, que diz assim: Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse: olhem para nós. Aí no 6, disse Pedro: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o
tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Eu paro para pensar um pouquinho, não é só a constância, é uma firmeza, é uma certeza, é um poder, revestimento do alto. Às vezes a gente olha assim, o que eu tenho para dar ao outro? O que eu posso fazer pelo outro? E olha, Pedro foi constante, foi firme, foi certeiro. Mas outra coisa de Pedro, quando Pedro andou nas águas que nós vimos agora há pouco, o que aconteceu? Ele afundou. Por quê? Porque ele teve medo. Ele tinha acabado de andar nas águas. E Jesus estava lá. Ele como é que eu vou falar? Ele vacilou. É essa. Ele vacilou. Mas sabe agora? Olha que Atos 4:13 mostra pra gente. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns, porque lembra que eles eram pescadores e sem instrução? Eles ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, e faz muito parte do que nós vamos ver hoje. Eles ficaram admirados, por quê? Porque estar com Jesus vai nos dando sabedoria, e é justamente isso que eles perceberam em Pedro. Vamos ver? Atos 4, verso 8, 16 e 19, são uns pedaços dos versículos, tá? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, olha o discurso de Pedro. Sabe o que aquelas autoridades fizeram? Elas se perguntaram: que faremos com estes homens? Olha a pergunta das autoridades, de tanta coragem, de tanta sabedoria, de um poder de Deus que eles estavam vendo ser manifestado na vida deles. Estava vendo cura, estava vendo milagres, mas olha só, a sabedoria, o entendimento, o ser guiado pelo Espírito Santo. Olha que ele diz: mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Deus tinha dado uma ordem, Jesus falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas as autoridades, os sacerdotes, eles não queriam, eles já tinham prendido Jesus, eles já tinham levado Jesus à cruz e, como diz a Bíblia, eles tinham até pago para os soldados não revelarem que Jesus tinha crucificado. E aí a preocupação? Só que não foi. Eles não arredaram o pé. Eles proclamaram o evangelho com constância, com coragem, com sabedoria, cheios da unção de Deus. E o que nós vamos fazer nesse estudo? Conhecemos Pedro. Agora, o que é interessante para a gente nesse estudo é ver justamente o que diz esta saudação que está em 2 Pedro 1:2. A saudação, ela vinha justamente aquele povo que recebeu o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Graça e paz, é justamente essa saudação de Pedro. E eu te pergunto, você sabe o que é a graça? Esse favor imerecido? Eu gostei muito de uma definição que eu li que fala assim: a graça, ela é um poder capacitador que nos fortalece a cada dia e nos ajuda a perseverar até o fim. E Jesus fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então eu preciso da graça do Senhor. Eu preciso da graça para essa perseverança. Vamos ver o que diz 2 Coríntios 4:7? Olha só. Temos, porém, este tesouro, o tesouro da palavra, o Espírito Santo habitando em nós, em vasos de barro, para demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Não somos nós que temos que aparecer. Quem tem que ser refletido em nós é o Senhor. E isto se dá pela graça de Deus. Olha o que diz Romanos 5:20. Diz assim: aonde o pecado abundou, superabundou a graça.
É por isso que a gente para muitas das vezes e a gente pensa, ai, aquela pessoa lá, olha, era um drogado, oh, era isso e era aquilo, e a graça a gente vê superabundando nesta pessoa, é o favor que nós não merecemos. A quem muito amou, muito perdoou. É isso que o Senhor Jesus nos ensina. Então é graça, o favor imerecido e a paz. Olha que definição interessante de paz. Paz é um estado de espírito de uma pessoa que não é perturbada, nem por conflitos e nem inquietudes. Você está deixando se perturbar? Você está sim ficando inquieto? Não é isso que o Senhor nos quer. Ele quer que nós aprendamos diferente. Vamos ver, tendo confianças em tempos difíceis? João, no capítulo 16, verso 33. Jesus fala assim para você nesse momento. Eu tenho-vos dito isto para que em mim, em Jesus, tenhais paz. Jesus já fala para você, no mundo vocês vão ter aflições, mas se alegre, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas Jesus fala outra coisa linda sobre paz em João 14, 27. Jesus está falando assim, olha, eu deixo para você a minha paz. A minha paz eu te dou. Eu não vou lá, dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que Jesus está querendo dizer, a paz do mundo é passageira. Às vezes você troca a presença de Deus por coisas que vão passar muito rápido. Mas ele fala, eu te deixo a minha paz eu te dou. Mas sabe outra coisa linda que a gente encontra? É o descanso. Conflitos em tempos difíceis e descanso em tempos de aflição. Vamos ver Jeremias 31 e 25, porque você vai ver que é possível termos paz. Jeremias 31 e 25 fala, restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Eu preciso de descanso, eu preciso de restauração, porque às vezes a gente está tão inquieto, tão agitado, e é isso que Deus fala para você nesse momento. Deixa Ele restaurar você, deixa Ele trazer descanso para a tua alma. Olha Êxodo 33 e 14, respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Que Deus lindo que quer que você tenha descanso mesmo em meio a situações difíceis. Olha o que diz Isaías 40 e 29. Ele é o Senhor, fortalecerá o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. É isso que o Senhor quer. Aprenda a descansar nele, porque é ele que te fortalece. Mas também, sabe uma coisa que o Senhor te dá em tempo de aflição? Esperança. Olha Lucas 12, 26 que diz, considerando que vós não podeis fazer nada em relação às pequenas coisas da vida, por que vos preocupais com todas as outras? A Bíblia ela fala que a tua preocupação não faz você crescer nem 1 centímetro. Por que você se preocupa com aquilo que não dá para você resolver? Tenha esperança no Senhor, descansa no Senhor, deixa a paz de Deus que excede toda a razão envolver a tua vida, adentrar no teu corpo e te trazer alegria e segurança. Mas a esperança, como nós estávamos falando, olha o que diz Romanos 15, 13. Que o Deus da esperança, a nossa esperança está em Deus, que o Deus da esperança os encha, sabe o que é encher de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem em esperança pelo poder do Espírito Santo. Deixa a paz vir reinar em você novamente. Mas é interessante que é graça, paz e conhecimento. Olha o que diz 2 Pedro, no capítulo 3, verso 18. Antes, crescei na graça, lembra, no favor que você não merece, para você entender que você não é de você mesmo, que as coisas não são pelos seus méritos próprios. Então, cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória,
agora e no dia eterno. Amém. Aí vamos ver o que diz 1 João 5, 20 e 21. Da mesma forma, temos pleno conhecimento de que o Filho de Deus é vindo e nos tem concedido entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Lembra? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus fala, cuidado com os enganos. E aí o que João fala? E nós estamos vivendo naquele que é verdadeiro. Eles estão vivendo em Cristo. Aí fala assim, naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Ele é verdadeiro Deus e ele é a vida eterna. Olha o que diz Filipenses 3 e 8. Mais do que isto, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. Sabe o que Paulo está falando? Que o conhecimento deste mundo de nada serve, mas a graça do Senhor, o conhecimento do Senhor, esse é essencial para te levar à vida eterna. Que maravilhoso a gente poder. Mas olha o que diz Oséias 6:3. Oséias 6:3 diz, conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo Yahvé, o Senhor, tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo a Jeová. O que Oséias fala? Conheça, mas não desista. Ele fala, assim como eu achei tão linda essa parte, tão certo como nasce o sol, sua vinda vai ocorrer. Maranata. Concluindo, a vida do apóstolo Pedro nos mostra o quanto precisamos estar unidos a Cristo. A experiência do apóstolo Pedro no Pentecoste mudou totalmente o caráter dele. Como o Espírito Santo transforma o ser humano e como o Espírito Santo transforma o temperamento do homem. Como é bom podermos crescer na graça, poder desfrutar da paz que o nosso Senhor Jesus tem para nós. Mas antes de terminar, eu quero citar Romanos, no capítulo 1, verso 7, que diz assim, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, convocados para ser de santos. Olha a saudação, graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo está se referindo à igreja em Roma. Vamos ver Efésios 4:13, que diz assim, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Glória a Deus! Precisamos da graça, precisamos crescer em conhecimento, precisamos reinar em paz. Que a paz de Deus, que excede a razão, esteja arraigada em você, hoje e sempre. Obrigada por mais um encontro. Até o nosso próximo estudo no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Deus te abençoe.